Olá, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um PEC, Programa de Enriquecimento Curricular do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação da Sociologia e Política, Escola de Humanidades. O PEC, como a gente nomeia, é esse circuito de eventos, né? Ele já acontecia na nossa escola, no presencial, já é uma tradição do nosso curso, e do ano passado para cá, nós criamos então o PEC em Casa, para convidar, né, colegas do mercado, professores, pesquisadores, profissionais, para enriquecer, né, as discussões que nós já fazemos em sala de aula, com temas que a gente discute ou até temas que a gente não consegue abordar na graduação. Os PECs também sempre atraem pessoas já formadas, né, profissionais que buscam aí conhecer temas novos. Então eu queria já, né, antecipadamente agradecer, né, a presença de tantos colegas aí de outros estados que eu já vi aí no bate-papo. Pessoal, as inscrições nos PECs são para a gente poder, né, ter uma ideia de quantas pessoas vão nos prestigiar, para a gente encaminhar o link, mas se você está conosco agora, ao término do nosso bate-papo, vai sair um linkzinho, né, para que vocês possam solicitar o certificado. Então, mesmo que você não tenha feito a inscrição, não se preocupe, assistindo ao vivo, você vai conseguir solicitar o seu certificado, tá bom? Então, fiquem tranquilos em relação a isso, que eu vi aí algumas manifestações. Como vai ser o nosso formato? A professora Renate vai falar com a gente e depois, né, ela vai responder, vai interagir com vocês. Então, durante a fala dela, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, utilizem o bate-papo, né, para fazer as perguntas. A ideia de hoje, né, o tema de hoje é novas demandas profissionais para o bibliotecário. A gente sabe, né, mesmo antes da pandemia, o bibliotecário, a bibliotecária vinha se renovando, entrando em novos mercados, inovando, seguindo novas tendências, mas o que a gente observa, né, especialmente de 2020, né, com a pandemia para cá, é que o mundo mudou. As empresas mudaram e necessariamente, né, o que a gente tem observado muito é que novas vagas estão surgindo, novas oportunidades, né, de estágio, de emprego, em empresas de todas as naturezas. A professora Renate, ela vai se apresentar, mas eu já vou dar aqui vou dar uma palhinha, dizendo, né, que a Renate é uma bibliotecária muito empreendedora e inovadora, né? Ela falava de tecnologia, falava de inovação há muito tempo atrás, não vou dizer quanto tempo, mas há muito tempo atrás. Atua, né, Renata, em consultoria, sempre teve um posicionamento muito arrojado, né, diante da profissão. Ela já foi, né, por muitos anos, docente da graduação, formou muitas gerações de bibliotecários e bibliotecárias, e hoje prestigia a nossa pós-graduação, né, lecionando na pós-graduação da FESP. Então, né, mais do que oportuno esse convite para que a Renate converse com a gente sobre as novas demandas profissionais. Renate, a palavra está com você, e então fique à vontade aí para conversar conosco sobre a tua visão, né, desse mundo que está de cabecinha para baixo, mas que de repente nós, como bibliotecários e bibliotecárias, podemos aí assumir, né, um espaço nesse mundo do trabalho. Obrigada, Renate, mais uma vez por ter aceito. Pessoal, boa tarde. Muito prazer em encontrar a Valéria. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma alegria imensa voltar para minha casa, né, e poder realizar esse evento com você e compartilhar com todos os alunos a minha experiência e tirar dúvidas de todos que estão aqui presentes. E eu quero, assim, dizer que eu estou muito animada e muito sentindo, assim, uma expectativa muito grande, mas muitas oportunidades estão surgindo num momento como esse, tão difícil para todo mundo. Então, eu vim aqui trazer a minha torcida e o meu ânimo e a minha energia para poder, então, contar para vocês um pouquinho e dar alguns caminhos para que vocês possam achar as oportunidades nesse mercado de trabalho, nesse momento, ok?
Como eu disse, né, dei um spoiler, a minha apresentação vai ser baseada num rabino, né, no Newton Bonder, e vai ser um pouco diferente, né, do que talvez vocês estejam esperando, mas eu quero colocar para vocês uma visão muito importante, muito interessante, uma abordagem que eu, assim, acompanho há muito tempo, que eu curto muito, e aí depois, em seguida, a gente vai falar do nosso mercado e vai, então, responder as perguntas, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vou começar a apresentação. O que eu queria dizer, no primeiro momento, é que a gente está vivendo, né, eu vou colocar aqui a apresentação, a gente está vivendo um momento atípico, né, como todo mundo sabe, então, o que, que a gente pode fazer com isso, né, esperar passar, fazer o que, que a gente pode buscar, o que, que a gente pode esperar desse momento para que a gente consiga reagir de alguma forma, né? Então, por isso que o livro do Newton Bonder, O Segredo Judaico de Resolução de Problemas, ele traz uma luz, né, que eu considero para que vocês possam refletir e pensar nas oportunidades. Então, eu vou mostrar, são muito poucos slides, tá? Eu quero passar em 20 minutinhos aqui no máximo, para dar bastante tempo para vocês perguntarem e a gente interagir bastante. Então, o roteiro vai ser uma visão organizacional, as 4 dimensões da realidade, de acordo com Newton Bonder, e onde estão, então, as oportunidades. Bom, o ambiente que a gente vive é um ambiente completamente caótico nesse momento. Tudo que a gente estudou até então sobre ambiente organizacional, sobre organograma, sobre cultura organizacional, mudança, né, comunicação, está tudo de ponta cabeça, né? Então, assim, a gente não sabe qual vai ser o futuro, a gente só sabe que estamos no momento onde muitos de nós estão trabalhando home office e conseguindo se adaptar de alguma forma, melhor ou pior, para que possam dar conta das suas funções nos empregos. Alguns perderam os empregos, outros já estavam em busca e continuam em busca. Então, o que mudou, né, gente? Mudou muita coisa. E o ambiente home office e a transformação digital que se acelerou, ela trouxe muitas oportunidades, muitas, né? Eu, sinceramente, assim, falando por mim, né, que sou uma bibliotecária que já trabalho com digital desde quando eu comecei minha carreira, desde 1985, quando eu me formei, né, na FESP, eu já trabalhava na área de indústria eletrônica, já usava mainframe, né, e eu sempre acompanhei a tecnologia. Para mim, essa pandemia acabou sendo boa, como para muitos que já trabalhavam em casa ou já trabalhavam no digital. Então, agora, nesse momento, a gente precisa pensar o que dá para eu fazer no digital, né, que antes eu não fazia, ou não tinha oportunidade, ou, de repente, onde estão essas oportunidades, que nome que elas têm, que eu não consigo encontrá-las, né? Então, eu vou falar sobre isso, vou falar um pouco sobre essa visão do Newton Bonder, e, em seguida, vou dar várias dicas para vocês sobre onde estão e como buscar essas oportunidades. Então, o Newton Bonder, para quem não conhece, é um rabino carioca, ele tem cerca de uns 63 anos hoje, e ele foi o autor do livro A Alma Imoral, que foi uma peça de teatro que ficou por muitos anos em cartaz aqui em São Paulo, e vira e mexe ela volta, né? Então, o que diz o Newton Bonder? Equacionar os problemas dentro do que se consegue compreender não é suficiente. Eles têm que ser resolvidos através do oculto também, da intuição, daquilo que não tem simetria. Então, o que ele quer dizer com isso? Que não adianta a gente só olhar para aquilo que a gente enxerga, não adianta a gente só olhar para aquilo que a gente está vendo, né? Importante a gente olhar para além daquilo e pensar
O que será que está por trás? Qual será o oculto do aparente, né? Então essas dimensões que ele vai trazer, que eu vou apresentar para vocês, elas, na verdade, são uma reflexão que a gente faz a todo momento, só que a gente não estruturou dessa maneira como eu vou trazer para vocês, né? A gente está sempre pensando, o que tem de errado? Por que eu não consigo? Onde estão as oportunidades? Onde estão os empregos? O que mudou na minha área? O que eu preciso fazer? Uma pergunta que sempre me fazem, né? Alguns alunos sempre voltam perguntando, que curso que eu faço? Né? Que competência que eu vou buscar? Então, tudo isso é um desafio enorme, né? E a gente tem que investir dinheiro. Então, é importante escolher muito bem e ter critérios para a gente não se perder, não perder tempo e não perder dinheiro nessa trajetória, né? Então, essa frase dele é muito importante. Então, eles têm que ser resolvidos, os problemas têm que ser resolvidos através do oculto, né? Então, a nossa intuição, ela também ela é muito importante, né? Aquilo que você sente em relação às dúvidas que você tem, tá? Então, eu vou trazer as dimensões para vocês, tá? Então, as 4 dimensões da realidade, de acordo com Newton Bonder. Você olha, primeiro o aparente do aparente, que é um problema literal, né? Um problema que é o óbvio, é aquilo que você enxerga, tá? Então, aquilo que tá muito claro para você naquele momento. Existe o oculto do aparente, que é o que está por trás dessa situação, tá? Aquilo que você não consegue enxergar, né? Então, existe um aparente, mas existe algo por trás dele também. E existe o aparente do oculto, que é a sensação de que algo não está bem, algo tem algum problema, que não é possível que eu esteja procurando emprego há tanto tempo e não esteja conseguindo, não é possível que eu sempre consiga ir até entrevista e não consigo ser selecionado, né? Não é possível que eu não consiga mostrar a competência que eu tenho, enfim, né? Vários tipos de situação que se encaixam dentro dessa visão. E, por fim, a 4ª dimensão, que é o oculto do oculto, que é aquilo que está completamente secreto, aquilo que a gente não enxerga de jeito nenhum, que não está aparente, que não está visível e que a gente tem muita dificuldade de entender. E é ali que está o campo das oportunidades, tá? É ali que está a visão daquilo que eu preciso treinar para conseguir enxergar. Então, a realidade, na verdade, é aquilo que quando você para de acreditar, ela não desaparece, né? Ela não desaparece. Então, você tem uma visão, né, ali, e você foca naquilo que você está buscando, né, que é a realidade que você tem pela sua frente, né, mas você não adianta você querer mudar, né, querer fazer outra coisa, a realidade é aquela, não adianta se enganar também com ela não desaparece simplesmente, é um problema que vai persistir, que vai te acompanhar até que você consiga realmente fazer um mergulho profundo, né, nas suas questões, tá, e aí você consegue voltar e enxergar outras oportunidades. Então, eu vou aprofundar um pouquinho cada uma dessas dimensões. A dimensão do aparente, por exemplo, estou desempregado, não quero mais esse trabalho para mim, descobri que quero trabalhar em outra área, então você tem a clareza, tá? Você tem a clareza daquilo que você tá vivenciando. Porém, ao se questionar, o enunciado das perguntas apresentadas e abrir mão das respostas padrão e romper com condicionamentos mentais estéticos e ultrapassados, são os chamados vícios de raciocínio. Se você conseguir romper com esse vício, você consegue ir além daquilo que é evidente, né? E aí você consegue descobrir novas formas de compreender o problema. Então, não basta você reclamar, eu não consigo emprego, estou há muito tempo procurando emprego, então esse trabalho aqui tá, né, já deu o que tinha que dar, eu quero encontrar outra coisa. Não adianta você concluir isso, você tem que ir buscar as novas formas de compreender isso, né? Então, sair do aparente, que é o problema literal. Depois você tem o oculto do aparente, então, que eu coloquei, que é por que eu estou desempregado? Por que eu quero sair desse trabalho? Por que eu não consigo emprego, né? Qual que é a minha dificuldade?
Tem até um livro que eu gosto muito, que eu li recentemente, que é o livro do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê. Então, esse livro é muito bacana, e o porquê é o X da questão, é o pulo do gato, né? Então, o que está oculto aqui por trás do aparente que eu não estou enxergando? Então, é se aprofundar nessa pergunta, né? E não parar de fazer enquanto você não encontrar as verdadeiras respostas. Depois você tem o aparente do aparente, né? Então, você tem, um pouquinho, só deixa eu subir aqui um pouquinho, né? Que está um pouco baixo aqui para vocês não estão enxergando. Deixa eu vou sair aqui dessa tela aqui, só deixa eu levantar um pouquinho só aqui. Espera aí. Acho que agora vai. Então, aqui você tem aqui, só um instantinho, apresentar. Pronto, voltou. Então, assim, o aparente do oculto é quando você assim, eu acho que eu não estou feliz assim, eu tenho a impressão de que eu poderia estar em uma outra situação, né? Então, você consegue, você tem uma intuição, a intuição de que algo está errado, a intuição de que você pode fazer alguma coisa, e você não tem, assim, não tem a certeza, mas algo te diz. Então, isso vai te dar a sensação de que você tem que ir atrás dessa busca, dessa intuição que você tem em relação ao que está acontecendo com você. Então, as conexões, elas não são evidentes, né? Então, aquilo que parece ser um absurdo é um elo super importante para você pensar e conectar com essa questão. Porque aquilo que você pensa que é um absurdo hoje, pode não ser um absurdo amanhã, né? Então, é uma forma de você exercitar as possibilidades que vão além daquilo que é o aparente, tá? Aí tem o oculto do oculto, que é quando qualquer forma de ação pode promover também discernimentos, é o campo das oportunidades. Então, por exemplo, você enxerga uma vaga, né? Uma vaga que não diz nada de bibliotecário, mas você vai lá e olha a descrição do emprego, né? Vai lá a descrição da vaga, e você consegue perceber que aquela vaga tem sua cara. Então, por que não mandar um currículo? Por que não se colocar diante daquela oportunidade, né? Então, isso que a gente chama do oculto, porque a vaga não pede nem o nome de bibliotecário, ela não é nem para biblioteca, ela é para trabalhar com informação, né? E ela não coloca o bibliotecário porque, de repente, o RH, ou de repente a empresa não conhece o que um bibliotecário faz, além de atuar em bibliotecas, né? Isso é bastante comum. Então, a gente vê, assim, que esse é o momento, então, de você pensar, puxa, então eu estou errando, porque eu estou procurando só vaga de bibliotecário. Sim, você está errando. Você precisa procurar outras vagas. Você precisa olhar para vagas de oportunidades semelhantes. Você precisa ampliar a leitura sobre a descrição das vagas que existem, né, no mercado, que você está olhando nesses sites de emprego ou no LinkedIn, né? Para daí você conseguir se enxergar naquelas oportunidades. E com base nisso, você até pode ir lá no LinkedIn e mudar, né? Colocar ali no teu título, onde está embaixo da tua foto, colocar outras palavras-chave que vão fazer com que você seja encontrado, além de bibliotecário. Então, por exemplo, gestor da informação, né? Gerente de informação, gestor de informação digital, né? Taxonomia, você pode colocar áreas do conhecimento apenas, né? Que você atua. Então, você pode colocar tesouro, taxonomia, ou então alguma palavra-chave sobre aquilo que você faz, que é além do bibliotecário, além da biblioteconomia, né? Então, você tem, nessa visão do oculto, né, você tem que fazer, então, uma inversão de paradigmas, né? Então, você tem uma dimensão muito maior
para você exercitar. Então, é isso que eu trago para vocês em termos da abordagem do Newton Bonder, né? Então, você tem as 4 dimensões da realidade e a gente está acostumado a enxergar só a dimensão do aparente, né? E a gente não olha para aquilo que está por trás, principalmente em relação ao oculto do oculto. Aí, então, é que a gente fica cego, não vê oportunidades nisso. Então, às vezes acontece comigo, fala assim, alguém me chama, fala, olha, você faria tal trabalho, tal, não tem nada a ver com bibliotecário, mas a pessoa percebe, fala, nossa, você faz isso? Então você pode fazer aquilo. Então tua experiência envolve isso, aquilo? Sim. Então, o que acontece? Tem uma situação aí que está muito além, né? Muito além da biblioteca. Então, eu até fiz um post recentemente no meu LinkedIn, falando, né, de uma outra profissão que está crescendo muito, que é a profissão do assistente virtual, né? Então, inclusive, tem cursos muito legais. Eu fiz um curso de assistente virtual, né, muito bacana, e esse curso, ele mostra muitas ferramentas e ele está capacitando muitas pessoas que já têm uma profissão a trabalhar em home office e a trabalhar ajudando, apoiando profissionais e empresas que precisem de assistentes e que estão em casa e que você pode ter mais de um cliente, você pode ter dezenas de clientes em várias áreas do conhecimento, desenvolvendo vários tipos de trabalho, né? E não deixando de ser bibliotecário, né? Essa é a questão. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu estudei tanto para ser bibliotecário, agora eu vou trabalhar numa coisa que não tem nada a ver. Não, você está trabalhando com informação, né? A informação, tudo que eu faço hoje, não tem nada a ver com biblioteca, mas eu carrego o gen comigo, né? Eu tenho meu DNA de bibliotecário que me ajuda muito, né? Que me ajuda muito na hora da organização, na hora da lógica, na hora da classificação da informação, na hora da arquitetura da informação, na hora da tecnologia. Então, são várias competências que eu recebi e que eu obtive na época de estágio e na época de trabalho, né? O que ocorre é que na minha época, né, como se diz, na minha época não tinha muitas oportunidades de tecnologia virtual, né, de trabalho home office, porque o computador estava chegando nas empresas, né? Então, eu tinha muita oportunidade como profissional na CLT, eu fiquei quase 20 anos em CLT e depois é que eu fui trabalhar na consultoria. Comecei no ano 2000, que eu comecei na consultoria. Então, também já tem outros 20 anos que eu estou na consultoria. Daí vocês podem imaginar quantos anos eu tenho. Então, gente, o que acontece é que a gente tem, assim, muito hoje essa visão e esse apego, né, às ferramentas que a gente aprendeu na Bíblia, quando, na verdade, a gente precisa começar também a conhecer e aprender outras ferramentas que existem para a organização da informação, que são importantes também, porque se eu não tenho livros para classificar e eu não vou usar CDU, ok, mas eu tenho uma taxonomia para fazer, eu tenho um tesauro para fazer, eu tenho um trabalho aqui de rede, eu preciso organizar o diretório da empresa, criar categorias, criar um ambiente, e eu vou ter que inventar, eu vou ter que criar, eu vou ter que ser criativo nesse momento, tá? Então, rapidamente, né, eu passei pelas 4 dimensões, depois vocês vão receber, né, a apresentação e vão poder ler com um pouco mais de detalhe, né, mas basicamente é isso, né? Então, aqui você tem, deixa eu voltar aqui só um pouquinho, né? Então, o que a ciência chama de acaso, né? Falando um pouquinho do Newton Bonder, no judaísmo ele denomina oculto, né? Então, o oculto que está lá, no oculto do oculto, não é um acaso, né? Não é à toa que aconteceu aquilo, é porque você estava pronto para receber aquilo. Né? Então, quando acontece comigo uma oportunidade, não é porque eu estou ali no LinkedIn, mas é porque eu me posicionei no meu perfil de uma tal forma que eu recebo, então, uma oportunidade, tá? Então, o que dizer sobre isso diante de uma oportunidade de trabalho, né? Então, é vocês se abrir
para esse mercado. Você olhar para esse mercado imenso de informação, que não tem limite, e pensar como eu posso me reposicionar, aproveitando aquilo que eu aprendi e me colocando de uma forma aberta para outras oportunidades. Como que a gente pode ler bibliotecário numa oportunidade de trabalho que não menciona o cargo, né? Que está oculto, mas a gente não enxerga isso, mas a gente pode ler isso de alguma forma se a gente fizer esse treino, né? Então, um exercício muito interessante é você listar as suas competências, anotar as competências solicitadas nas oportunidades de emprego e identificar os seus gaps. E aí você vai atrás dessas falhas que você percebe que você tem. Então, você vê lá a oportunidade, você vai dizer, bom, aqui eu não tenho essa competência, então como que eu posso buscar? Né? Pensamento crítico, inglês, por exemplo, né? Então, qualquer skill, qualquer competência que pedirem, você vai comparar com as suas, para você ver aonde você quer chegar. Né? Então, primeira coisa é onde eu quero chegar, segunda coisa é o como eu vou chegar, né? E aí a terceira coisa é você ir atrás para conseguir, então, adquirir essas competências que vão fazer com que você chegue lá. Né? Então, aí são os cursos, são as leituras, são né, o estudo na própria internet, dá para a gente ser autodidata com muita coisa, né? Então, listando as competências e fazendo esse cruzamento, salta aos olhos, puxa, por que eu não estou conseguindo? Por causa disso, porque está me faltando isso ou aquilo que eu tenho que buscar, tá? Então, a partir daí, decida sobre o que você está disposto a conquistar, né? Então, isso que é muito importante. E aí eu tenho uma experiência muito legal para contar para vocês, que é uma aula que eu dei essa semana sobre taxonomia, e tinha uma aluna, e a aula era à noite, né? E a aluna estava lá, numa claridade, assim, uma luz do sol, que eu perguntei para ela, né? Nossa, onde você está que está essa claridade toda, né? E ela estava na Nova Zelândia, imagina isso, né? Ela estava na Nova Zelândia há 2 anos já, trabalhando numa livraria, e olha que interessante, porque ela está fazendo pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul, em inteligência artificial e business intelligence, inteligência de negócio, e ela e agora conseguiu, por causa da biblioteconomia, ela conseguiu um estágio na área de inteligência artificial em São Paulo. Então, olha que doido, né? Ela na Nova Zelândia, a pós-graduação no Rio Grande do Sul e o estágio em São Paulo, e por causa da biblioteconomia, sendo que ela está fazendo pós numa área mais de tecnologia, mais de negócios e não mais em bibliotecas. Então, gente, a Bíblia, ela é fundamental, ela é o alicerce. Não tem pessoal da área de negócios, pessoal da área de TI, né, o pessoal da área de governança de dados e gestão de dados, não tem ideia do que seja informação, e organização da informação. Né? Tem muita gente de TI, muita gente de governança, que não sabe o que é taxonomia, né? Então, eles não têm esse arcabouço que a gente recebe para organizar a informação, tá? Então é muito importante dizer isso para vocês, porque o nosso conhecimento, ele agrega demais. Então, já me perguntaram assim, mas eu estou em transição de carreira, eu quero mudar de carreira, você acha que eu tiro os meus conhecimentos, eu tiro a faculdade de Bíblia aqui e coloco a outra experiência que eu tenho? Falei, nunca, nunca, não tire essa sua experiência, porque ela sempre vai agregar. Qualquer experiência, qualquer outra faculdade que você tenha, sempre vai agregar e nunca vai ser motivo de você não conseguir, tá? Então, assim, para não me alongar muito, né, porque a gente poderia ficar falando horas aqui, né, sobre 1000 assuntos, eu vou deixar vocês começarem a fazer as perguntas, né, e aí, com base nas respostas, eu vou encaixando mais um detalhe ou outro sobre a apresentação, e aí vocês me contam agora o que vocês acharam e quais são as dúvidas que vocês têm, os dilemas profissionais que vocês têm, ok? Vou, então, interromper aqui e vou deixar de compartilhar aqui a minha tela, tá bom? Pronto. Muito obrigada, Renate. Valéria, então?
No início da fala da Renate, eu dei uma fugidinha, né? Porque, como a Renate falou, né, nós estamos convivendo com uma realidade nova, e uma das realidades que nos afetam muito é quando a internet resolve ficar lenta ou instável, que é o que está acontecendo na minha casa hoje. Então, se alguma coisa acontecer comigo, fiquem tranquilos que a professora Renate aí conduz, espero conseguir fazer meu papel de mediadora aqui, se a internet deixar. Eu queria agradecer a presença, né? A gente está aí com em torno de 50 pessoas, né, para o horário, uma excelente audiência. Lembrando que esse vídeo fica gravado no canal da FESP, então vocês podem, né, acessar o livro que a professora Renate indicou, os slides, depois fica gravado esse vídeo, até para vocês compartilharem. Se gostaram, né, se é a primeira vez que vocês visitam uma live da FESP, né, dá o curtir, se inscreve no canal, né, eu vi muita gente perguntando como saber, né, das nossas novidades, se inscrevam no nosso canal. E falando em canal, né, duas coisas muito relevantes que a Renate falou, foi sobre LinkedIn, né? Nós tivemos uma aula com uma colega nossa, Edi Fortini, sobre LinkedIn. Basta entrar no canal da FESP, procurar LinkedIn. Ela deu muitas dicas, né? Como a Renate colocou, das palavras-chave, de como você deve se posicionar no LinkedIn para que o mundo te enxergue. Então, se você quer saber mais sobre o LinkedIn, visita então esse vídeo que está aqui no canal da FESP. Um outro comentário que a Renate falou sobre assistente virtual. Nós recebemos o ano passado a Mili Azevedo, que é uma personal organizer lá do Rio de Janeiro, que ela também agora com a pandemia, Renate, passou a atuar como assistente virtual para médicos, para pesquisadores, para empresários, e é uma área que está crescendo. Ela contou para a gente, deu dicas também, inclusive de onde fazer cursos, tá? Então basta acessar o vídeo da Mili Azevedo, personal organizer, aqui no canal da FESP, que vocês também aproveitam as dicas da Renate e conhecem mais essa atuação. Eu queria agradecer a presença, tem gente de longe aqui, Renate, queria agradecer a presença dos nossos estudantes, dos nossos ex-alunos, mas tem colegas nossos aqui da cidade de Americanas, aqui em São Paulo, tem pessoal da UFMG, lá de Belo Horizonte, de Mariana, né, também aqui no estado de São Paulo, o pessoal da Unesp, de Ilha Solteira, que sempre nos prestigia, o pessoal do Rio de Janeiro, Cláudia Souza, uma colega que também está sempre conosco, que está, né, pós-graduanda do IBICT, tem também uma moça de longe, de Roraima, Rondônia, eu vi aqui, Rondônia, Noeli de Rondônia também, super legal, né? Parece o caso da Nova Zelândia aí que a Renate falou, né? Tudo junto e misturado. Então eu queria aproveitar, é muito legal, né, Renate? Eu acho que o que a gente, né, apesar de todo esse momento muito triste, né, e a gente não pode deixar de citar esse momento que nós estamos vivendo, né, onde o nosso país está enlutado, né, cada vez mais está chegando, né, perto das famílias, das pessoas que a gente gosta, então, né, a gente não pode deixar de citar, esse é o lado muito ruim, e, né, de tudo isso que a gente está vivendo, mas tentando ser otimista, né, o lado, né, não um lado bom, mas um lado que a gente pode, né, tentar olhar com um pouco mais de otimismo, é a quantidade, né, de eventos, como você falou, né, de desenvolvimento de competências, eventos, atividades que a gente tem ofertadas aí hoje na internet, que podem fazer a gente conectar com várias pessoas, né? Falando em conexão, né, tem um estudante da FESP, o Virgílio, que fez uma pergunta aqui para você, Renate, ó, essa visão que existe no Brasil, de que temos que atuar naquilo que escolhemos estudar, é cultura? E essa mentalidade limita uma pessoa a crescer profissionalmente? Como o mercado enxerga isso? Conta pra gente, Renate, por favor. Existe que temos que atuar naquilo que escolhemos estudar, é cultura? Olha, não sei se eu entendi bem essa pergunta, mas você vai atuar no mercado que você está disposto a atuar, que você se formou, que você vê a oportunidade, que você vai buscar, né? Eu não estou entendendo o que ele diz em relação a se é cultural, mas é uma
acho que, assim, nada limita você a crescer profissionalmente, né? Então, eu acho que, inclusive, hoje, o profissional, o multiprofissional, o profissional generalista, que a gente chama, né? Eu acho que ele é muito bem-vindo no mercado, ele é muito bem aceito, porque ele é o que mais tem a visão sistêmica, a visão mais ampla, e que pode contribuir mais com a empresa. Na época que eu fazia faculdade, a gente discutia muito isso, né? Tinha aquele bibliotecário jurídico, bibliotecário de informática, bibliotecário da área de saúde, e ele ficava só naquela área, e alguns profissionais, inclusive, iam fazer faculdade de direito, faculdade, né, de outras áreas para poder aprofundar melhor, mas hoje não, hoje isso é muito aberto, eu acho que a questão cultural aí, ela está se rompendo bastante, né, acho que não tem, está tendo cada vez menos esses preconceitos, ou então está cada vez mais, a gente está encontrando cada vez mais facilidade de inserir, né, pessoas, a diversidade está sendo muito mais valorizada, né, a gente vê, né, inclusive em relação aos negros, em relação a outros profissionais, né, que não têm tantas oportunidades. Então, a gente está num momento muito favorável, eu acho, em termos de mercado de trabalho, até porque eu acho que o home office, ele acaba um pouco com essa questão da cultura organizacional, né? Porque a cultura organizacional, ela acontece mais quando você está ali dentro daquele ambiente, então você acaba sendo meio que contaminado por ele. Agora, se você está na sua casa, você não está nem vendo quem é o seu par, né? Então, a contaminação, ela é menor, então você está muito mais trabalhando por resultado do que indo lá batendo cartão e ficando lá sentadinho na sua mesa. Então, eu acho que isso está mudando bastante, sabe? Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que a liberdade que você tem hoje de estudar outras áreas e de mostrar conhecimento mais amplo, ela é maravilhosa, eu acho. Né? O Virgílio, inclusive, Renata, ele fez um adendo aqui, né, colocando, né, para poder exemplificar, né, que, por exemplo, hoje, né, os bancos de... Quem Estão está aí... escolhendo engenheiro para trabalhar nas áreas de administrar por tempo virou um conflito de por que um engenheiro se é um administrador. Ah, tá. Bom, isso vai sempre existir, né, Virgílio? Acho que a gente encontra isso em todas as áreas, né? Então, isso vai depender muito das competências que a empresa está buscando, porque hoje as empresas estão muito mais focadas nas competências do que na formação em si. Tá? Então, o que a gente chama das soft skills, né? Então, são as competências que você tem, a inteligência emocional, né? Então, aquela habilidade sua de trabalhar, a flexibilidade, trabalhar em equipe, porque o resto você aprende, né? Então, assim, então a gente vê muito isso. Então, por que o engenheiro talvez esteja tendo mais oportunidade com o administrador? Porque, de repente, ele tem na formação dele alguma competência que está sendo mais valorizada naquele tipo de trabalho, naquele momento. Né? Isso acontece muito na área de ciência de dados também, né? A gente vê muito isso. Né? Então, existem algumas preferências, mas isso está sendo derrubado, né? Então, você consegue, por exemplo, tem muito bibliotecário de dados hoje em dia, né? Eles têm até esse nome, bibliotecário de dados. Eles estão trabalhando na área da ciência de dados, né? Tem os bibliotecários que estão na área de user experience, né? Na área de arquitetura da informação, e ali eles convivem com várias equipes multidisciplinares, né? Então, eu acho que a tendência é cada vez mais essa mistura fina, sabe? E a gente tem que aprender a conviver com essa mistura, porque a gente está muito mal acostumado a trabalhar só com o pessoal da nossa área, em bibliotecas, né? Eu, por exemplo, sempre trabalhei muito sozinha, né? Uma empresa ou outra que tinha uma equipe, ou que tinha mais de 3, 4 bibliotecários, né? Mas a maioria das oportunidades que eu tive foram sozinhas, né? Então, eu estive sozinha e isso é muito ruim, porque você não tem com quem conversar, com quem validar, né? Com quem discutir, aí você tem que ficar visitando, recorrendo aos universitários, né? Aos amigos. Então, eu acho que essa mistura de profissionais é muito saudável, né? Eu acho.
E eu acho que você tocou num ponto, né, nesse contexto que o Virgílio abriu para você, que é a questão das competências, né? Eu tenho um trabalho que eu desenvolvo com os estudantes de último ano, onde eu falo, né, foco no mercado, que a gente começa a buscar vagas, né, no LinkedIn ou em portais de vagas e eu, né, estimulo os alunos a enxergarem que a gente tem que buscar as competências. Sabe aquelas vagas que falam formado nisso, nisso, nisso e outras? Eu digo assim, se tem outros, manda o currículo, né? Porque algumas vagas não enxergam, embora algumas vagas já digam biblioteconomia, o que é muito legal, mas tem algumas vagas cuja natureza da descrição é muito nossa, só que por algum motivo eles não sabem que a gente pode atuar. Então, quando tem Isso. em outros, ou mesmo quando não tem, se as competências são adequadas, encaminhe currículo, né? Porque eu Isso. acho que aí está dentro desse conceito que você trouxe para a gente, né, Renate, do oculto do oculto. O Isso. mercado, ele tem uma necessidade. Às vezes ele não enxerga que a necessidade pode ser ocupada por um bibliotecário. Quem que tem que colocar o holofote? Nós que temos que chegar e falar assim, olha, eu tenho competências para atender eventualmente a vaga que você está colocando. Então, eu acho assim que tem uma questão também que é importantíssima, que eu acho que é fazer, assim, um trabalho de desenvolvimento, de autoconhecimento mesmo, né? Então, quando você percebe que você está há muito tempo ou insatisfeito, ou procurando e não encontrando, é o momento de você refletir sobre todas essas questões, sobre essas dimensões todas, né? Que o Bonder coloca tão bem, porque algum problema tá acontecendo aí. Então, às vezes, você está errando num detalhe pequeno, às vezes você está errando em algum, só de colocar uma informação errada ali no LinkedIn já pode te prejudicar, né? Às vezes você está até com um probleminha na questão da informação que você passa, da forma como você passa. Então a gente tem que ser um pouco marqueteiro nessa hora, sabe? A gente tem que e tem que ser muito ousado, porque muitas oportunidades que eu tive, eu fui ousada, né? Eu falei para os meus chefes, não, eu acho que eu faço isso, eu acho que eu consigo fazer isso, eu acho que está dentro da minha área, porque isso é informação, então deixa eu tentar, vamos fazer. E aí o importante é você se cercar de pessoas, por isso que os relacionamentos são tão importantes, porque é através deles que a gente pode tirar uma dúvida. Vira e mexe, eu entro no LinkedIn, eu procuro um amigo, eu procuro alguém de outra área, eu faço uma pergunta, eu peço uma dica, uma referência, né, uma leitura, porque a gente não tem todo o conhecimento, né? Ainda mais hoje. Então, é fundamental que a gente não se sinta sozinho e que a gente pergunte e peça ajuda. Isso é fundamental. Né? Se você tiver vergonha, tem que trabalhar isso, e se você for orgulhoso, tem que trabalhar também, né? Que tem gente que tem vergonha e tem gente que acha que sabe tudo, né? Então, das duas maneiras, você tem que trabalhar, porque senão você pode cometer erros, né? E aí conhecer, ler, leituras, né, pessoal? Leituras mais corporativas, leituras mais seletivas, voltadas para tipo um exame, tipo um jornal, um valor econômico, tipo alguma coisa que dê para vocês um pouco mais de linguajar corporativo. E às vezes você não... Outro dia teve uma oportunidade assim, na área de ciência de dados. O Cláudio Bonel, ele tem uma empresa chamada Dadoteca lá no Rio, e ele está sempre procurando pessoas para trabalhar, e ele só queria que a pessoa conhecesse um pouco de Power Platform. E Power Platform, se você entra no Google, você descobre o que é, e são as plataformas da Microsoft. Então, é só você estudar um pouquinho, entrar no Power BI, que é gratuito, entender como funciona, né, aquela ferramenta, que você já pode dizer que você conhece, que você já viu, mas se você disser que nunca viu, aí pronto, aí não dá. Mas se você mostrar que você tem um interesse, que você sabe do que você está falando, e sabe do que ele está pedindo, você já está no meio do caminho, porque ele não queria mais do que isso, né? Então, eu acho que vale a pena a gente se preparar muito para uma entrevista, conhecer a empresa que a gente vai ser entrevistado, o segmento da empresa, né? Olhar bem para quais foram as descrições daquela vaga e estudar antes de você fazer a entrevista. Fundamental, né?
e usar o LinkedIn. Você tem aquele campo do sobre, aquele campo ele é riquíssimo. São mais de 2.000 e poucos caracteres que você tem para explorar bastante o teu perfil, né? Então, acho que é fundamental. O importante é saber o que você quer. Esse é o importante, isso é o mais importante. Aí você traça, tendo um objetivo, aí você traça a estratégia. Muito legal desenvolver o seu plano de carreira, né, Renate? Quer dizer, se você não sabe onde você quer chegar, você não consegue É. trilhar, como você disse, né? Quer dizer, tem que Como diz o entender. gato da Alice, né? Qualquer caminho serve, né? Com certeza. Eu queria agradecer também, né? Eu falei de algumas pessoas de longe, aí outras pessoas já levantaram a mão aqui, ó. A gente tem pessoal de Salvador, pessoal aqui da USP de São Paulo, do Acre, né? De Volta Redonda, também o Felipe, nosso colega de Brasília, né? Então tem bastante gente aqui de outros estados e queria aproveitar Legal. para fazer mais uma perguntinha. Ó, a Claudineia, né? Ela faz aqui, né? Uma afirmação, reforça algo que você disse. Nós temos que nos abrir para o novo, né? Nós temos que abrir para o novo, nos atualizarmos. Tudo depende do que buscamos. O recomeçar tem que ser uma motivação para nos adequarmos à nossa realidade. Né? Muito legal, Claudineia. Isso. A Rosângela também, a Rosângela faz uma outra colocação, ó, dizendo, né, reforçando que as suas colocações são bastante interessantes, porque às vezes nos vemos perdidos, mas não nos fazemos as perguntas certas, né? Daí pode surgir uma ideia de que o problema está só lá fora. E isso é muito comum, né, Renate? Você que está no mercado e que tem contato, né, com muitos profissionais, a biblioteconomia, né, não tem emprego, a gente sabe, né, que é uma situação difícil, muitas pessoas precisam, claro, do emprego e às vezes tem essa dificuldade, só que ao mesmo tempo a gente vê que no mercado existem muitas demandas, então o dilema é como fazer esse match, né, como fazer com que essas pessoas que estão buscando oportunidades encontrem as oportunidades. Fala um pouquinho mais sobre esse match aí, por favor, Renata. Então, eu acho que uma questão muito importante nessa questão, nesse dilema, é você, primeiro, ampliar, né, ampliar a tua capacidade de busca nas redes sobre outras oportunidades que não só aquelas que você está acostumado a encontrar, né, e olhar realmente a descrição de outras vagas quando são parecidas ou então de alguma forma relacionadas com aquilo que a gente está falando, tá olhando para o nosso, ao invés de ficar olhando para o nosso mercado, né? Então, por exemplo, o que eu sinto é que, da parte da empresa existe muito desconhecimento do que faz um bibliotecário, né? Que foi o que eu falei agora há pouco. Então, na forma como o RH pede um profissional bibliotecário, é uma forma também muito arcaica já, né? Então, já está ultrapassada, ninguém mais pede assim, ninguém mais pede esse tipo de competência. Então, acho que é muito importante você colocar no teu LinkedIn, aliás, ter primeiro um LinkedIn, que é muito importante, porque hoje está tudo no LinkedIn, né? Então, ter esse trabalho de se colocar de uma forma adequada para ser encontrado. E da parte do mercado, olhar para outras oportunidades que estão surgindo, que é onde você pode também competir. Porque, às vezes, o que vai acontecer? Às vezes, não tem nada a ver com bibliotecário, como nesse caso da inteligência artificial, que essa aluna viu, mas alguém viu o currículo dela e falou, nossa, você fez biblioteconomia, que interessante, acho que você pode agregar muito nesse cargo, né, com esse conhecimento que você tem. Então, eu acho que para dar esse match, tem que ter um esforço muito grande, né, nesse sentido, de você ampliar, tá aberto, se abrir para possibilidades, né, novas, não se apegar a instrumentos, as ferramentas e ao emprego e ao trabalho. E essa é uma outra questão importante também. Gente, emprego tá difícil mesmo, né? Emprego tá difícil, mas trabalho não. Trabalho tem aos montes, né? Projetos tem aos montes, tá tendo muito, né? E eu vou dizer para vocês, muitas das coisas que eu consegui na minha trajetória profissional nos últimos anos é no LinkedIn. É no LinkedIn. Não, inclusive, a última que eu consegui, que é muito recente, foi no LinkedIn. Então, você tem que ter os relacionamentos certos. E isso é fundamental. Então, estar no LinkedIn não é perder tempo.
sabe? É investir na sua carreira e saber se conectar às pessoas certas e ter essa estratégia de o que eu quero, e aí, a partir do que eu quero, enxergar quem eu preciso ter à minha volta para eu conseguir atingir o que eu quero e poder pedir ajuda, eventualmente, né? Tem muitas empresas que têm vagas nas próprias páginas, nas company pages das empresas no LinkedIn. Então, às vezes, você não precisa nem ir lá nas vagas, vai direto no site das empresas e ali você vai ver também as vagas. Às vezes, você pode se colocar. Uma forma de conseguir também trabalho e conseguir ser visível, vou dar uma dica muito legal para vocês agora, é você entrar, por exemplo, nos perfis dos top voices do LinkedIn, que tem milhares de seguidores, eles têm mais de 30 mil seguidores, e fazer comentários nos posts deles, porque quando você faz comentário, você mostra o teu conhecimento, logo você vai perceber que os teus pedidos de conexão vão aumentando, né, e as pessoas vão querendo saber quem você é, entendeu? Então, esteja mais presente, apareça mais, se conecte, comente bastante e poste sobre os temas que você quer se mostrar como sendo autoridade, né, conhecedora. Fale sobre os desafios, né, desse momento, da pandemia, das bibliotecas, o que é uma biblioteca digital, como que as pessoas estão se adaptando, trabalhando em casa, enfim, tem tanto assunto, né? Você pode fazer uma bela curadoria aí e pegar esses assuntos e começar a explorar para começar a ser visto na internet, no LinkedIn. Então assim, é uma questão de criatividade, muito mais do que de oportunidade, inclusive, né? Eu diria. Você acha que o home office pode abrir portas para os profissionais da informação? Senti diferença no meu estágio, foi realmente muito produtivo. Com certeza, com certeza. Não só na Bibliopar, mas também como assistente virtual, né? Trabalhando com informação, organizando informações de outras empresas. Vou dar uma ideia assim, tá? Uma clínica que precisa agendar vários pacientes e tem muitos profissionais na clínica, está lá perdida nas planilhas e precisa achar uma outra maneira de se organizar. Aprenda a usar o Workspace do Google, né? Que é o antigo G Suite. O Workspace do Google é fantástico para você colocar pequenas e médias empresas, até grandes empresas, né, no ambiente corporativo compartilhado, e você começar a dar treinamento para essas empresas a fazerem assim. Eu estou com um cliente assim hoje, né? Eu tenho aliás, 2 clientes que estão usando o Workspace do Google, né? Então, você aprendendo a usar aquilo, e é o mesmo ambiente que você está acostumado a usar no Free, né? Que é o Drive, agenda, contatos, é voltado para o corporativo. E as empresas estão nas planilhas, os pequenos empresários, os empreendedores, estão todos em planilhas. Então, tire as pessoas das planilhas e mostre como elas podem trabalhar de forma muito mais produtiva, ensinando e ajudando elas a entrarem num ambiente colaborativo, compartilhado, remoto, né? E acho que é um caminho bem bacana esse. Dicas de ouro, hein, Renate? Olha lá. Quer dizer, as empresas hoje, né, o home office, ou seja, a necessidade das pessoas, né, trabalharem em casa, trouxe para as organizações muitas demandas de organização, né? Sim. Então, como você falou, a questão de você mostrar que o teu trabalho pode agregar aí valor, pode ajudar, né? E às vezes não é uma grande corporação, às vezes é o consultório do teu bairro, comércio eletrônico, né? Está crescendo bastante. Ouvi uns relatos de bibliotecários ajudando a criar, né, marketplace e taxonomia, cadastrar, né, produtos, né? A gente que está comprando muito, né, praticamente em casa tem o comprador tudo no delivery, e às vezes você não encontra feira delivery é uma coisa assim, que você percebe o quanto faz falta um bibliotecário, porque às vezes você tem muita dificuldade de encontrar um produto, de encontrar uma marca, nas grandes redes não, né, mas ninguém hoje acabou tendo que, por força das circunstâncias, ir para o mercado eletrônico, esse mercado digital, né, para esse comércio eletrônico, melhor dizendo, tem demandas aí que você pode bater lá na porta, não fisicamente, mas remotamente, e falar, olha, você não quer uma ajuda, né, uma assistência,
eficiência, para organizar Sim. melhor as suas vendas, né? Eu acho que você falou uma coisa muito interessante, né? Emprego versus trabalho, né? Claro que a gente tem que buscar o emprego, os empregos ainda existem, mas nós estamos num momento recessivo e só tende a piorar, né? Infelizmente, com tudo E, que a gente está. aliás, então, e por falar em empregos ainda existe, a gente está tendo um momento de grandes oportunidades de empregos virtuais, muitas oportunidades de estágios, né? Tá tendo assim uma defasagem enorme na área de tecnologia da informação e tecnologia muito abrangente. Por exemplo, a tecnologia também está envolvido governança e gestão de dados, porque é uma área do bibliotecário, né? Vocês não conhecem, muitos de vocês não conhecem, quem ainda não fez aula comigo, não conhecem as disciplinas da governança de dados, mas, por exemplo, metadados é uma das disciplinas, qualidade de dados é uma disciplina, gestão de documentos e conteúdo é outra disciplina. Então, são disciplinas de governança de dados que não são pertinentes aos profissionais de TI, e sim daqueles que conhecem a área da informação, né? Então, por isso que os bibliotecários têm toda a oportunidade do mundo de entrar nessa área de gestão de dados. E lá os salários são muito maiores do que nas bibliotecas, né? Então, você, entrando na área de governança, você não tem salário menor que 4, 5 mil reais. É muito difícil, né? Então, assim, como é que você começa? Começa fazendo um curso nessa área, começa fazendo um curso pequeno, né? Pode ser comigo, por exemplo, né? Depois nós vamos fazer o sorteio, fiquem aí, vai ter um sorteio agora no final, né? Então, ou comecem fazendo curso comigo, ou invistam já numa pós-graduação, se vocês já tiverem muita certeza, mas comecem com um curso pequeno, tem muitos cursos gratuitos hoje também, né? Tem muitos cursos de curta duração, tem muitos webinars gratuitos que vocês podem fazer para sentir se aquilo tem a ver com você ou não, né? E aí você vai, aos pouquinhos, aumentando, né, e conhecendo um pouco mais, e já se mostrando capaz de poder atuar. Qualidade, né, Valéria? Você que é especialista em qualidade da informação, né? Qualidade de dados, né? Isso. O que vai mudar um pouco são as ferramentas que você vai usar para fazer a higienização nos bancos de dados, né? Para cuidar da padronização de dados, para criar o glossário de dados, né? Então, tem muita coisa em dados, tem que categorizar dados, fazer taxonomia de dados. Então, assim, é tudo voltado para dados. É como se você trabalhasse numa outra área do conhecimento, mas com as ferramentas da Bíblia, né? Então, assim, ninguém melhor do que a gente para fazer isso, né? Então, acho que é uma grande oportunidade. A base, né? A base conceitual da biblioteconomia, ela atende muito essas novas necessidades, né? Muda o rótulo, mas muitas vezes a essência é a mesma, né? A gente tem perguntas aí, Renate, que o tempo passa, as perguntas estão chegando. Vamos para mais uma pergunta, por favor? Se a gente pudesse visitar, viu, Valéria? Se a gente pudesse visitar a cozinha das empresas, como a gente pode visitar a cozinha dos restaurantes, né? É de ficar de cabelo em pé, viu? Vamos lá. Nunca mais a gente entrava nelas, ó. A Luciana, eu vou ler, Renate, porque algumas pessoas estão no celular, às vezes fica meio pequenininho, tá? Então, a Luciana Nascimento pergunta sobre uma questão importante. E o fator idade? O profissional tem as competências, habilidades, procura se preparar e se adequar conforme o mercado exige. Como agir diante desse conflito, né? Quando você tem uma pessoa com mais vivência, você acha que esse mercado de digital tem preconceito com idade? Conta pra gente. Eu acho que se for um emprego, você até pode passar por isso, porque ainda existe sim um preconceito, mas se for um trabalho, e como hoje os trabalhos estão muito remotos, né, no home office, eu acho que tende a diminuir esse preconceito, e ao contrário, eu tenho visto, tenho tido muito movimento em relação aos 50 a mais nas empresas, a volta do profissional maduro nas empresas percebendo que elas têm muitas vantagens em relação à contratação de pessoas mais novas, porque o que está acontecendo é que as pessoas muito novas, elas têm, assim, um senso de urgência muito grande, aquela coisa, e são mais rasos, né? Como eles nunca abriram uma enciclopédia, né, Valéria? Então, eles entram no Google e ali eles acham que encontram tudo, né? Então, a gente não, a gente é mais denso, a gente vai mais fundo, a gente vai com mais calma, né? Então assim, as empresas percebem isso. Então, os mais maduros não têm aquela ansiedade
mentalidade do mais jovem, e eles pensam melhor, além de ter uma experiência muito maior. Então, depende muito de uma experiência. Tem um caso aí bem recente, que inclusive está lá no meu Instagram, depois se vocês forem ver, num dos últimos, nos feeds aí do mês passado, retrasado, de uma senhora de 62 anos, eu falo senhora, mas eu também sou, né? Uma senhora de 62 anos, que colocou um texto maravilhoso no LinkedIn pedindo emprego, e ela recebeu milhões de propostas, ela teve que escolher uma empresa, e agora ela trabalha numa empresa que ela escolheu, e ela é assistente, gerente de conteúdo, mas é professora de português, inclusive, então ela tem, que é uma competência super importante hoje, muito valorizada e muito buscada, para quem trabalha com conteúdo na internet, empresas que fazem sites e publicam muito conteúdo. Então, é um case maravilhoso, porque ela, né, com essa idade, ela foi contratada mesmo. Então, ela é a mascote lá da empresa, né? Então, e no fim, ela teve um retorno maravilhoso. Então, se vocês soubessem se valorizar e fazer um post desse tipo no LinkedIn, é capaz também de você conseguir. Por que não? A gente tem visto muita gente conseguindo oportunidades assim também, né? Sendo criativo, né? Colocando as suas competências, valorizando as suas próprias competências, né? Eu tenho 61, né? E eu não paro, né, Valéria? Eu não vejo assim, eu não estou procurando emprego, né? Eu parei desde 2001 que eu não tenho emprego, mas eu não estou assim, não tenho o que reclamar. Eu não sinto nenhum preconceito, nenhum. Nem ser mulher, nem ter 61 anos, nem de nada. Por quê? Porque eu continuo aprendendo, eu continuo estudando, eu continuo agregando valor, então acho que isso é o importante. Legal. Obrigada, Marli. Obrigada, querida. Minha aluna, Marli. Acho que muito bom, muito bom. Eu triei as perguntas porque eu sabia que eu ia cair, mas não podia deixar de colocar a Marli, nossa colega, né, que é sua fã e veio aqui com um comentário super legal. Muito legal. Tem uma última pergunta, isso, muito obrigada, que tem a ver com aquela pergunta que você estava respondendo da vivência, Renate, que aí acho que você pode, inclusive, aproveitar, né, a pergunta da canal Livraiada e já, né, fazer aí um semi-fechamento, porque a gente ainda tem surpresa para quem ficou com a gente online, Renate. Nós temos competência, mas muitas vezes o mercado exige vivência. Aí é uma questão do match que a Valéria comentou, né? Então, você tem que, às vezes, começar com estágio. Se você está começando no mercado, né, você pode até aceitar ou até pedir um estágio com uma remuneração baixa, né? Ou você pode começar, né, num trabalho que tem a ver com com a área que você deseja. É um investimento que você está fazendo, né? Agora, tem empregos como, por exemplo, esse que eu vi recentemente de líder de taxonomia, pedia mesmo inglês fluente e até conhecimento de espanhol e experiência mais avançada. Então, vão ter oportunidades para todos os perfis, para todos os tamanhos de empregos e valores e salários, né? Então, eu acho que a vivência, ela faz parte da necessidade da vaga mesmo. E aí você tem que ir adquirindo, e muito importante, assim, você quando aceitou uma oportunidade, está num trabalho, você sentir que está aprendendo, isso é importante, né? Para você depois poder chamar isso de vivência. Se você pega um trabalho, uma oportunidade, onde você é um estagiário e não tem nem um profissional que responda pelo teu trabalho, então, contratando só você não tem nem com quem aprender, aí você não está tendo experiência, você está sendo explorado, né? E aí você está perdendo tempo porque você não está podendo aprender com alguém. E na época de estágio é muito importante que a gente aprenda com alguém. Então, isso eu tive bastante. Em todos os estágios que eu passei, desde a primeira semana da faculdade que eu consegui o meu primeiro estágio, até o último dia da faculdade, eu fiquei como estagiária em várias empresas e várias oportunidades, e sempre com alguém sabendo mais do que eu, me ensinando. Então, eu acho que isso é fundamental.
né? Então, para depois a gente poder seguir uma carreira mais estruturada, né? Porque se você for trabalhar sozinho, por exemplo, hoje eu vejo muito, né, os alunos se formando e montando empresa, sabe? Tudo bem, eu acho que é válido, tudo é válido, né? Mas é um pouco temerário, porque que experiências que você tem para conseguir realmente encarar o mercado de trabalho e dar conta, né, de todas essas demandas, né? Você vai conseguir um trabalho aqui, outro ali, né, um negócio, mas é uma trajetória um pouco mais lenta e um pouco mais sofrida. Então, é importante que você tenha experiência, sim, até que você decida encarar a sua própria trajetória e ser um consultor e um empreendedor. Embora a nossa profissão seja de caráter liberal, a gente tem que ter esse cuidado, porque a nossa área exige conhecimento e exige que alguém nos ajude, nos ensine, né? É isso. Bom, Renate, tem várias perguntas, tem gente que já está querendo gostinho de quero mais, então eu queria já cometer aqui já uma indelicadeza não, né? Mas eu já estou passando, tenho procuração sua para dizer que as pessoas podem te procurar, né? No LinkedIn, podem visitar, né, todos os teus conteúdos, né? Então, pessoal, certamente, né, a professora Renate vai ter muito prazer em aí estabelecer contato com vocês, né? Acompanhem, né, o LinkedIn da Renate, até para saber, porque ela está sempre envolvida aí em treinamentos, em cursos, né? Participando de cursos de pós-graduação. Então, sigam a Renate lá no LinkedIn, né, se relacionem com a Renate no LinkedIn. Antes de eu finalizar, né, eu queria passar a palavra agora à Renate para fazer um sorteio, né? A Renate tem uma empresa. Importante, antes da Renate falar, pessoal, quem precisa do certificado, tá passando aqui, é o link da FESP/certificado. Se você tiver no celular, abre uma outra abinha ou copia para fazer depois com calma. Depois que essa transmissão acaba, a gente deixa esse link ativo por 1 hora para todo mundo fazer com calma, né? Preencher seu nome direitinho, seu e-mail direitinho, porque às vezes preenche errado, não recebe o certificado porque o e-mail está digitado errado. Então façam com calma, www.fespsp.org.br/certificado, e aí você tem um certificado pela participação nesse PEC, Programa de Enriquecimento Curricular. Gostou? A gente vai fazer praticamente, né, a gente faz com uma certa regularidade, consulta, né, segue lá a FESP no Instagram, no Facebook, né, ou na própria página, né, no próprio portal da FESP, que você está sempre sabendo o que está acontecendo com a gente. Então, a Renate vai, né, gentilmente, né, vai fazer aí um sorteio numa vaga, né, num dos cursos que ela oferece, e ela tem toda uma metodologia aí de sorteio, então eu vou passar a palavra para ela fazer o sorteio com quem está ao vivo agora, tá, pessoal? Vamos lá, Renata. Então, pessoal, só assim, dando um toque, o meu site, vocês têm todas essas informações se vocês entrarem no meu LinkedIn, que é Renateland, no meu Instagram, que é renateland.digitalconsult, também está lá para vocês poderem me seguir e acompanhar, e o meu site, que é renateland.com.br, que é por onde vocês vão se inscrever no curso, quem for sorteado, e aí vai poder entrar com a vaga com a inscrição gratuita, tá? Então ali eu vou. Agora sim, eu vou primeiro usar a metodologia da Valéria rapidinho para ver se dá certo, porque a gente está com bastante pessoas acompanhando aqui, né? Quem é o número 5? Tá com a lista aí, Valéria? Tô sim. Que número você falou, Renate? 50. Vamos lá, deixa eu olhar aqui rapidinho. Vamos ver se tem. 50, a gente tem a Karen Torres da Rosa. Karen é nossa estudante da FESP, não é marmelada, gente, ela tá aqui no 50. A Karen tá com a gente. Vamos lá, vamos dar algumas chances para a Karen, para ver se a Karen tá com a gente. Dou-lhe duas. Karen Torres da Rosa. Dou-lhe uma. Acho que não dá, né, Renate? Vamos tentar outro? Senão a gente tenta a tua então, metodologia. Vamos para minha dica. A gente tem mais um 137 inscritos, hein?
Tá. Então vamos para o 34. Vamos lá. Quem está no 34 é a Gleice Kelly Castro de Oliveira. Não vi aqui no bate-papo. Gleice Kelly está com a gente? Não. Também não. Então vamos lá. A minha metodologia não deu certo. Vamos para a tua, Renate. Tem alguém que faz aniversário? Tem alguém? Vamos lá. Vamos lá. Tem alguém que faz aniversário hoje? Se não hoje, amanhã. Vamos lá. Quem faz hoje, faz amanhã. Ou faz depois de amanhã. Quem é o próximo aniversariante da lista? Tem gente querendo nascer de novo aqui, tem gente querendo nascer de novo para ganhar o curso. Flávia, você que quer o curso, você faz aniversário? Meu marido fez ontem, é ótimo. Não, ninguém, gente, ninguém faz hoje, nem amanhã, nem depois. Quem faz logo, assim? Eu não. Quem é o próximo? Mais perto do dia 9 de abril. Por enquanto é a Marli, hein? Vamos ver. Marli, se não tiver ninguém que responda logo, você vai ganhar, porque não tem ninguém que faça. Ninguém faz agora, em abril? 2 de maio também não serve. 2 de maio também não serve. Não serve, Virgílio, também não serve. Então vamos dar para Marli. Pronto, vamos dar para Marli. Marli está sempre com a gente, né, Marli? Está sempre presente, sempre participando, né? E acabou de fazer aniversário também, fez em abril. Então, como não apareceu ninguém, vamos então fechar com você, tá bom? Parabéns. E agora, então, depois eu converso com você para te passar as coordenadas. Você pode entrar no site, olhar a agenda dos próximos cursos, aí você escolhe um curso e depois você combina comigo e a gente, então, dá o teu acesso, tá bom? Parabéns. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Então, Valéria, obrigada pelo convite mais uma vez. Então, ficamos Renate, à disposição, né, de todo mundo para mais perguntas. Tá? Lá no YouTube também, Renate. Depois que for para o ar, a gente pode responder algumas perguntas também lá no YouTube, tá? Me disponho a responder algumas perguntas por lá também, tá, gente? Se quiserem fazer, tá bom? É isso. Muito legal, Renate, mais uma vez, muito obrigada. Queria agradecer, né, todo mundo que esteve aqui conosco, ao vivo. Lembrando que esse vídeo fica gravado, se você quiser assistir novamente, para poder anotar as dicas, né, dessas várias dicas que a Renate nos deu. Fique ligado, então, nas nossas redes sociais para participar dos programas de enriquecimento curricular do curso de Biblioteconomia, da Sociologia e Política, Escola de Humanidades. Para quem tem aula, dá tempo de tomar um cafezinho e ir para a aula. Para os nossos colegas de outros estados e outras cidades, agradeço mais uma vez pelo prestígio e peço desculpas, né? Hoje a gente teve algumas questões técnicas, mas espero que isso não tenha prejudicado a qualidade da fala da Renate. E até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite para todo mundo. Tchau, Valéria, querida. Tchau. Obrigada, Renate. É um prazer te ver novamente. Igualmente. Tchau.